Certo. Pronto. Deixa eu mostrar para vocês se fica melhor dessa forma como estava, só para a gente facilitar aqui, ou se fica melhor para vocês dessa forma aqui. Deixa eu só abrir aqui para vocês. Ô, gente. Agora não está abrindo. Só um instante, gente. Eu estou tentando. Mas não estou conseguindo. Acho que agora. Pronto. Agora vocês conseguem. Estão conseguindo ver os slides novamente? Responda aí no chat, por favor. Sim, tá Pronto. funcionando. Ok. Vamos lá. Então, qual é o primeiro mito que geralmente a gente tem e que a gente precisa já começar a desconstruir? O primeiro mito ligado à hipnose é achar de que na hipnose o sujeito está dormindo ou ele está inconsciente. Isso não existe, tá? A hipnose não é um estado de consciência. Eu nem estou dormindo, nem estou inconsciente. Eu estou consciente. Só que a minha consciência, ela está muito mais voltada para uma atenção focada. Vamos dizer, eu estou muito mais voltado para aquilo que está acontecendo naquele momento. Então, a dispersão, né, ou qualquer outro tipo de atividade que possa estar acontecendo externamente, isso vai diminuindo, isso é diminuído em termos de atenção minha. E a atenção focada leva a impressão de que o sujeito ele está em estado de inconsciência. Não, vocês ouvem tudo, vocês têm consciência do que está acontecendo. Então, quando, por exemplo, eu peço, enquanto hipnoterapeuta, eu peço para vocês fazerem alguma coisa que não é de acordo com aquilo que vocês aceitam, vocês podem tranquilamente sair do estado de hipnose, tá? E aí, eu vou deixar, sempre que vocês quiserem fazer alguma pergunta, nesses momentos que eu estiver falando, vocês podem clicar, não tem uma mãozinha aí, fica uma barrinha com o microfone, com o vídeo, vocês podem clicar aí no levantar a mão, que é essa mãozinha do lado dos 3 pontinhos, porque aí vocês levantando a mão, eu entendo de que vocês querem fazer uma pergunta, tá? Então, vocês podem clicar aí na mão a qualquer momento e eu paro para vocês fazerem a pergunta e tirar alguma dúvida. Então, o primeiro mito é: nós não estamos inconscientes, nós só estamos no estado alterado de consciência, né? Que é um estado que leva a gente a estar muitas vezes mais relaxado e muito mais focado em algo. Então, eu consigo focar muito mais a minha atenção para aquilo que está acontecendo no meu corpo ou na minha mente, eu consigo focar mais e isso cria uma menor dispersão em termos de eventos externos, tá? E aí, o que acontece é que essa dispersão ou qualquer outra coisa que possa acontecer fora, ela tem um poder menor de tirar a minha atenção, certo? Esse é o primeiro mito, então,
de achar que a gente está inconsciente, mas a gente não está inconsciente. Não tem como hipnoterapeuta colocar vocês no estado de inconsciência. Pelo contrário, é necessário que vocês estejam conscientes, inclusive para que vocês entendam e estejam mais abertos a muitas vezes as conduções que são feitas de forma terapêutica. Porque o nosso trabalho terapêutico é um trabalho que tem metas. Então, de repente, o sujeito nos procura para trabalhar questões de ansiedade. E aí, nessas questões de ansiedade, eu vou construir toda a indução, todo o processo de colocar esse sujeito em transe, né, em hipnose, voltado para as suas questões. E voltado, inclusive, para as coisas que ele mostra para mim, né, através da minha entrevista, que são particulares da vida dele. Então, é algo focado, é algo que tem uma meta, então não há um processo aí de simplesmente tirar a consciência do sujeito, porque isso não geraria nenhum tipo de resultado. Esse é o primeiro mito, então, que a gente precisa desfazer. O segundo mito é achar de que a gente vai sair fazendo qualquer coisa, né? Aí vou sair cacarejando, falando muito, fazendo qualquer coisa. Isso está muito mais presente nos hipnoterapeutas não, hipnólogos, né? Ou sujeitos que trabalham com hipnose, que vão muito mais fazer questões artísticas, apresentações que não tem nada a ver com o que a gente faz, certo? Eles trabalham com hipnose, mas eles têm um foco, e que eu critico bastante, né? Essa forma de querer chamar a atenção, de fazer qualquer coisa com hipnose, é uma forma de você usar o outro como um objeto seu para você se tornar ali um centro das atenções. Parece que o sujeito é um objeto, um palhaço ali, que vai fazer qualquer coisa, né? Até porque a gente não consegue fazer qualquer coisa. Então, o hipnotismo não é para entretenimento, e principalmente o que a gente faz aqui dentro da clínica não é para entretenimento, né? E ele deve ser feito sempre por um hipnoterapeuta qualificado, que tenha uma formação, até para gerar uma segurança. Por quê? Porque durante o transe, o sujeito pode ter acesso mais facilitado a determinadas lembranças, determinadas memórias, que podem provocar algum tipo de inquietude. Então, tem pessoas que podem chorar, tem pessoas que podem sorrir, né? Tem pessoas que podem expressar emoções de maneira que você, como um profissional que já sabe lidar, ou que já tem maior experiência, né, você vai, ou mesmo que você já tenha feito uma formação, você consegue ali lidar de maneira mais tranquila. Porque se o sujeito sai do transe sem um cuidado, ele pode, inclusive, ter efeitos colaterais. Isso é muito raro, mas pode acontecer. De repente, o sujeito, você querer induzir o sujeito a fazer alguma coisa que não é condizente com a situação, e ele saia, e ele, ao sair, ele tem alguma reação colateral porque ele estava no relaxamento, ou ele estava num nível de consciência e de atenção focada muito grande, e aí o corpo descompensa quando ele sai, de repente, dessa situação, tá? Então, a hipnoterapia é o uso da hipnose no contexto psicoterapêutico, então é aplicado para o contexto psicoterapêutico, é uma ferramenta. E como ferramenta, eu vou utilizar em determinados momentos. Eu posso fazer algumas sessões, né, fazer 10 sessões, por exemplo, com esse sujeito, com hipnose, para trabalhar determinado ponto, determinado foco. Ou seja, eu posso utilizar a hipnoterapia para um foco, né? Ou eu posso utilizar a hipnoterapia dentro de um processo mais complexo, mais abrangente né, trabalhar as questões mais amplas do sujeito, em alguns momentos, quando eu preciso que esse sujeito consiga, vamos dizer, internalizar alguns pontos mais interessantes, né? Eu quero deixar ele mais relaxado, ou eu quero trabalhar de forma que ele não crie tanta resistência. Porque uma das principais características da hipnoterapia é que, durante a hipnose, o sujeito diminui a resistência. Que resistência? A resistência que muitas vezes ele tem de tocar, de se voltar para ele, de pensar nele, de entender um pouco, né, um pouco mais de si. E aí, como ele diminui essa resistência, porque parece que as coisas estão, vamos dizer assim, mais tranquilas, ele então consegue, de forma muitas vezes não diretiva, né? Então a gente trabalha, por exemplo, com metáforas.
E na metáfora, eu adapto essa metáfora para a realidade dele. E aí ele não consegue perceber que aquela metáfora está falando exatamente da vida dele, mas eu estou fazendo um processo terapêutico que aí ele vai entendendo a partir das interpretações de sua própria vida, tá? Então, como já falado, as sugestões são dadas numa sessão de hipnoterapia, elas são específicas aos objetivos terapêuticos e efetuadas sempre com consentimento do paciente ou do cliente, né? Entretenimento é uma coisa, terapia é outra coisa. O outro mito é que só pessoas crédulas ou ingênuas são hipnotizadas. Não, qualquer pessoa pode ser hipnotizada. Quase todas as pessoas são hipnotizáveis. Quem é que geralmente é mais difícil de hipnotizar? Primeiro, as pessoas que não estão dispostas, obviamente, e pessoas que tenham algum tipo de retardo mental, por exemplo, ou de alguma questão de transtorno mental. Esses sujeitos, eles têm uma maior dificuldade, até mesmo pela falta aí de concentração, né? Então, quanto menor a concentração, maior a dificuldade desses sujeitos entrarem em transe, né? O transe é o estado aí que a hipnose leva. E que esse estado de transe, ele não só acontece quando eu induzo na hipnose. Mas quando eu estou assistindo televisão, que parece que tudo se esqueceu do lado, e eu fico tão focado na televisão que pessoas falam, gente grita e eu nem ouço, de tão focado. Isso é um estado de transe. Quando eu estou dirigindo, né, quando eu já tenho uma experiência na direção, eu passo a marcha e não percebo, né? Então, isso também é um estado de transe. Okay? Então, a hipnose leva a um estado de transe, que é esse estado de atenção focada, certo? Então, a partir do momento que temos a capacidade de nos concentrar durante determinado período de tempo, nós somos todos hipnotizáveis. Outra coisa, só me lembro de algumas coisas. Óbvio, né? A gente não vai ter como lembrar tudo. Eu tenho medo de não lembrar do que eu fiz. Você não vai fazer nada demais, porque, como eu já disse, o que for pedido para ser feito, que fuja a uma questão, suas questões morais, aos seus valores, isso pode fazer com que você saia. Você está ali ouvindo, você está consciente, você pode sair no momento que você quiser. Então, no final da sessão, você pode não lembrar de tudo, assim como a gente não lembra de boa parte das coisas que a gente faz durante o nosso dia. Então, quando a gente lê um texto, quando a gente está na faculdade, por exemplo, assistindo aula, a gente não lembra de tudo depois que termina a aula, né? Eu vou lembrar de alguns pontos que são pontos mais importantes, mais interessantes. Então, percebam que o fato de não lembrar tudo, isso não tem nada a ver com a hipnose, necessariamente, né? Até porque, como você vai estar focado, você vai lembrar muito mais das coisas que foram mais focadas por você no momento, né? E, assim como qualquer outra coisa, eu posso esquecer e não necessariamente lembrar de tudo. Isso não é um problema de estar hipnotizado, né? Essa insegurança de achar que não vai lembrar das coisas que fez. Não se preocupe que você não vai fazer nada demais. Na hipnoterapia, você só vai estar voltado aí para as coisas, para as questões que são ligadas a sua necessidade ali, né, o foco do seu problema, o foco da sua crise, né, porque a hipnoterapia ela vai trabalhar principalmente aí nessas situações de crise, de ansiedade, de fobia, né, uma crise que você consiga ter um contato aí mais próximo, ok? O outro mito é se eu ficar preso, né? Então, já pontuei sobre isso também, de forma direta. Não tem como ficar preso, né? O que pode acontecer é que a gente vai se sentir tão bem que a gente não quer voltar. O que acontece muitas vezes, a hipnose não necessariamente é um relaxamento, né? Mas pode, na maioria das vezes, por ser muito mais tranquilo o sujeito entrar em um estado de transe, né? A partir de um relaxamento, a gente utiliza o relaxamento para isso. E às vezes você está tão relaxado, tão tranquilo, é um estado tão bom que você não quer voltar. Você não quer sair daquilo, né? Mas você não vai ficar preso, né? E você volta, né? Assim que você quiser. É tanto que geralmente no final de toda indução, a gente diz para o sujeito, quando você se sentir à vontade, quando você estiver bem, no seu tempo, do seu jeito, você pode ir voltando tranquilamente. Fique à vontade. E às vezes a gente se silencia e o sujeito fica lá e vai voltando aos poucos, tá? Porque se voltar de vez, né, a gente obrigar ele a voltar de vez, a gente tanto está impedindo o processo dele, quanto a gente também pode estar provocando algum tipo de reação aí que não é tão interessante
desse sujeito, né? É a mesma coisa de você estar dormindo e de repente alguém chega lá e chacoalha você, volta, 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 né? É horrível acordar e no susto. A mesma coisa é quando o sujeito está em transe, né? Então tem que ter o cuidado. E aí a gente já faz a indução, preparando lá, volta. Eu vou contar até 3, quando chegar no 3, à medida que eu vou contando, você vai voltando, cada vez que eu contar um número, você pode ir do seu jeito, protegidamente, confortavelmente, vai voltando aos poucos, né? E aí você vai 3, ou você... 3, 2, 1, geralmente a gente faz contrário, 3, 2, 1, para colocar em transe, depois 1, 2, 3, a gente vai até 10, tá? A 1, 2, 3, a gente vai aumentando como se ele estivesse saindo, né, e crescendo de volta para a vigília, que é o estado de vigília, que é o estado que a gente está aqui, né? Então, aí, ok, vai voltando aos poucos, né? Vai sentindo seu corpo, vai sentindo suas mãos, vai sentindo suas pernas. Você pode sentir a temperatura, você pode sentir no seu corpo novamente, pode sentir sua respiração, 2, aí aos poucos você vai retomando com esse sujeito. Principalmente quando foi um transe que você percebeu, porque você vai trabalhar, inclusive, com aquilo que o sujeito dá de resposta. Então, se de repente você percebe que o sujeito ficou ruborizado, você vai trabalhar o rubor, né? Se você, o sujeito fica pálido às vezes, né? A palidez é porque ele relaxou, né? Não é nada demais. Então, você vai trabalhando com isso também, e você pode utilizar como um meio também de... né, o sujeito vai tomando cor, e aí você vai utilizando isso como um recurso para ele retomar, né? Ao retomar ao estado de vigília, certo? Então, o estado de hipnose não sustenta por si só, né? Não é porque hipnotizei que vai ficar hipnotizado, né? Você tem consciência, você dirige o que você quer, tá? Outro mito é: o hipnoterapeuta tem total controle sobre mim. Falso. Não, a gente já comentou sobre isso. Não há um total controle sobre o sujeito. A hipnose é um estado de consciência, portanto, a pessoa tem memória da sessão e tem controle acerca do que pensa, acerca do que diz, acerca do que ouve. Tá? Se as sugestões não forem do agrado do paciente, este pode simplesmente abrir os olhos e interromper a sessão. Então, não é esse mito, né? Acho que o maior medo das pessoas de serem hipnotizadas é justamente não voltar ou achar que vai ficar muito à deriva. O medo que a gente tem de se colocar nas mãos dos outros, né? De não saber o que os outros vão fazer conosco, faz com que a gente tenha medo da hipnose. E por isso que nas sessões a gente vai trabalhando essa insegurança. Então, a gente faz, inicialmente, né, induções mais simples de relaxamento, até o sujeito ganhar confiança, e aos poucos, quando ele vai ganhando confiança, a gente consegue fazer induções muito mais trabalhadas, se consegue colocar ele em um estado de muito mais, né, profundidade, né, a gente aprofunda o transe, e aí a gente trabalha com memórias, trabalha inclusive com regressão, né, a gente não trabalha com regressão de vidas passadas, porque isso não é científico, tá? A gente trabalha com... Existem cursos, inclusive, né? Isso está muito mais ligado a uma questão da espiritualidade. A gente trabalha com regressão de idade, né? Então, para o sujeito retomar memórias mais antigas. Isso não... Dificilmente, assim, a gente usa, não é tão necessário isso, né? É muito mais interessante trabalhar o aqui e agora, trabalhar como o sujeito lida com as coisas neste momento de vida e não ficar futucando lá coisas do passado, porque o que mais importa é o que o sujeito faz com o que ele tem hoje, não com as coisas do passado, né? Ainda mais porque a gente vai focar, geralmente, não vai aprofundar. Agora, se for uma psicoterapia, independente da abordagem, eu posso focar em determinadas questões, né, e usar aí a hipnose em alguns momentos, ou em alguma sessão, ou não, né, em poucas sessões, e vou escolher no momento, como uma forma aí de facilitar o processo de entrada nessas memórias. Tranquilo? Gente, tá tranquilo? Como é que tá para vocês? Lembrando que qualquer dúvida vocês podem falar. O outro mito é: posso ser hipnotizado contra a minha vontade? Não, né? Então, como já pontuado, não tem como a gente ser hipnotizado contra a nossa vontade.
né? Em terapia, o terapeuta só induz o estado de hipnose com consentimento e a colaboração do paciente, é este, né, o paciente ou cliente, que decide seguir as sugestões e entrar no estado profundo de profundo relaxamento mental e físico, né? Como a gente tem muitos casos de ansiedade hoje em dia, acho que a hipnose ajuda muito, 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 né? A gente tem falado muito, por exemplo, de mindfulness, né? Tem falado de meditação. E a meditação é um estado de transe, né? E você muitas vezes está em estado de hipnose, você foi hipnotizado por aquele movimento, por aquela indução de relaxamento. Mas a gente não chama de hipnose, mas é hipnose, né? A mindfulness também leva a um estado hipnótico. Então, nesses momentos de ansiedade, a gente tem trabalhado bastante com essas induções de relaxamento. Eu tenho pensado, inclusive, de todas as minhas aulas, ou quase todas as minhas aulas, né, de maneira intercalada, pode ser, de começar, inclusive, fazendo relaxamento, né, de fazendo o estado aí de transe, até para facilitar o processo de entrada aí, de preparação dos alunos, né? Como eu uso muito pouco, assim, porque é justamente o receio, né? Das pessoas confundirem e também colocarem na hipnose esse lugar, né, de medo ou mesmo de plateia, né? Elas colocam, não é, né? É o estado que a gente induz para fins terapêuticos. Tá? Outra coisa, tem que estar totalmente relaxado. Não necessariamente. A gente utiliza o relaxamento, como já pontuei, porque é mais fácil o sujeito entrar em hipnose através do relaxamento. Mas hipnose não é sinônimo de relaxamento, né? Mas uma mente e um corpo relaxados podem entrar mais facilmente em hipnose, tá? E aí a gente costuma induzir a hipnose, né, através do relaxamento, porque é mais agradável, porque é mais confortável para o paciente, para o cliente, né? No entanto, existem vários métodos, e não somente o relaxamento, a gente pode utilizar aí vários métodos. Eu, geralmente, ou quase todas as vezes, eu utilizo o relaxamento. Acho que não tem, para mim, não tem uma forma melhor de utilizar, de fazer o sujeito entrar, se abrir, quebrar as resistências, a não ser pelo relaxamento, tá? O nível de relaxamento rígido não é indicativo da eficácia da hipnoterapia, né? Não é o fato de estar muito relaxado que o sujeito vai ter uma resposta melhor, até porque a resposta melhor vai estar dentro da indução. Então, por exemplo, eu começo a indução com relaxamento. E no meio dessa indução, eu vou, o que a gente chama de embrulhar para presente. Eu vou pegar, por exemplo, a história de vida do sujeito, aquilo que ele já disse, né, através da anamnese, vou embrulhar através de uma metáfora, de uma anedota, de uma história, ou mesmo de sugestões, vou embrulhar isso, vou dar para ele. Isso aqui é que é o terapêutico, tá? Vocês conseguem entender isso? Então, assim, eu vou relaxar, eu vou preparando, e à medida que ele vai relaxando, eu vou lá, embrulho aquilo para presente, que é o quê? O que eu preciso trabalhar terapeuticamente com ele, jogo, porque ele já está relaxado, né? Ou seja, ele já diminuiu a resistência, e aí eu preparo e depois eu vou voltando, fazendo as sugestões, né, pós-hipnóticas. Porque a gente também faz sugestões pós-hipnóticas. O que são sugestões pós-hipnóticas? São sugestões que a gente dá para que o sujeito, depois que ele saia da hipnose, ele continue, né? Ele continue sendo trabalhado. Então, um exemplo é, eu posso fazer sugestão pós-hipnótica para que o sujeito, durante o dia de trabalho, ele sinta e ele perceba, em alguns momentos, através do foco dele, aquilo sendo trabalhado nele, né? E ele consiga, por exemplo, passar um dia muito mais tranquilo, muito mais relaxado. Isso é muito legal, né? E aí, como ele está com aquela sugestão pós-hipnótica, e ele vai fazer determinada atividade, ele vai ter mais foco, ele pode ter mais foco, e isso pode fazer com que o processo terapêutico ganhe muito mais força, né? Muito mais credibilidade na vida dele. Hipnose é perigosa? Depende. Já apontei para vocês. Ela só vai ser perigosa se for qualquer um que fizer, né? Se não tiver segurança. A hipnose não é perigosa se ela é feita por um profissional. Ela pode ser perigosa quando qualquer um quer fazer para brincar, e aí eu estou mexendo, porque aí a hipnose ela vai mexer com emoções, ela vai mexer com a subjetividade do sujeito, ela vai mexer com a vida do sujeito, então ela pode ser perigosa porque ela vai mobilizar aí recursos do sujeito. Então, ter esse cuidado aí com a hipnose. Tá?
E é uma cura mágica, né? Não é uma cura mágica, não é uma cura para todos os males, ela facilita, né? Ela ajuda no processo terapêutico. Eu posso fazer um processo focado, em que eu só trabalho através da hipnoterapia, e aí eu tenho um número de sessões limitados, e como eu já falei, eu posso trabalhar a hipnoterapia dentro de um processo mais longo, aí como uma ferramenta. Tranquilo? Pronto, essa parte de mitos, alguém tem alguma coisa para perguntar? Alguém tem alguma coisa assim que queira pontuar, que acha interessante? Não? Dilma está aqui perguntando, qualquer pessoa pode aplicar essa técnica? Qualquer pessoa que tenha uma formação específica, que tenha pelo menos uma formação básica aí em hipnose, tá? A hipnose, ela é regulamentada pelo Conselho Federal de Psicologia, né, pelo Conselho de Odontologia, pelo Conselho de Medicina. São práticas que esses profissionais podem utilizar, tá? O dentista, por exemplo, o odontólogo, ele trabalha muitas vezes evitando anestesia, porque a hipnose pode fazer com que o corpo ele tenha, como eu falei de dor, né? Então serve como anestésico, assim também como na medicina. Certo? Então não é qualquer pessoa, né? E aí, assim, mas não perceba, né? E aí Leonardo está falando, eu vejo coaches. Leonardo, o coach muitas vezes utiliza muito mais por por um processo não terapêutico, né? Mas um processo que é, muitas vezes, de induzir esse sujeito a determinada coisa, né? Sem fins terapêuticos, mas fins aí simplesmente de promoção, até mesmo do próprio coach, né? Tem que ter o cuidado, né? Tem que ter o cuidado porque você está lidando com a vida dos outros. O coach pode utilizar? Pode, se ele tiver uma formação em hipnose, ok. Mas é hipnose. Hipnoterapia, aí são profissionais que trabalham na clínica. Hipnose, qualquer profissional pode fazer, desde que ele tenha uma formação, tá? Professor, eu tenho uma pergunta. Desculpa. Deixa eu só terminar de responder aqui, que eu abro para você, tá? Então, assim, qualquer profissional pode, porque existem vários cursos de hipnose. Mas, hipnoterapia, que a gente vai trabalhar aqui, ela deve ser aplicada por profissionais que já atuam numa clínica, que já atuam na clínica, né? E aí, como psicólogo, por exemplo, né, atuam na clínica fazendo psicoterapia. Aí é uma outra vertente, certo? Não sei se eu respondi, Dilma. Né, para saber, Dilma, se é bom ou se é mal, é mais interessante você buscar o currículo desse sujeito. Não vá se submeter à hipnose com pessoas que não tenham uma formação específica. Primeira coisa é saber, esse profissional tem uma formação, né? Ou seja, primeiro uma formação em alguma profissão, né? Alguma graduação, por exemplo. É muito mais interessante você ter um psicólogo que faz hipnoterapia do que você ter qualquer outra pessoa fazendo um processo de hipnoterapia, né? Então, é pegar o currículo. Então, peça o currículo desse sujeito, veja o currículo desse sujeito e veja se esse sujeito ele tem experiência, se ele tem prática e se ele tem uma formação específica em hipnoterapia ou em hipnose clínica, né? Vocês podem ter estudado em hipnose clínica ou em hipnoterapia, se ele tem uma formação. E ele tendo uma formação, é esperado que ele tenha pelo menos aí uma base boa para poder atender. Ok? Fala, Viviane. Professor, no caso da hipnose, quando ela é feita com o dentista, caso para inibir a dor daquele paciente. Depois que anestesia. Depois que o dentista faz aquele tratamento, ele vem sentir dor depois ou não? Ele continua como se tivesse sido anestesiado, no caso. Ele vai sentir a dor, porque assim, a maior dor é na hora que você vai fazer o procedimento, né? Aí depois, possivelmente, esse dentista, por exemplo, ele pode fazer uma sugestão pós-hipnótica e isso pode atenuar a dor. Isso não vai impedir o sujeito a sentir dor. Até porque a dor, ela tem um fundo psicológico.
né? O tamanho da dor, a intensidade da dor, ela depende mais da relação do sujeito com o objeto da dor, né? Então, quem tem muito medo do dentista vai ter dor mesmo não indo ao dentista, né? Só pelo fato de pensar já sente dor. Então, a dor também está ligada à relação do sujeito com o objeto da dor. Mas quando ele faz a sugestão, é para aqui seja atenuada a dor do procedimento, e ele pode fazer a sugestão pós-hipnótica para que essa dor também seja atenuada durante aí o processo do dia desse sujeito, né? Mas a dor não tem como ser impedida se esse sujeito já levanta aí uma relação com o dente, com o objeto, com qualquer parte do corpo, com dor, né? A dor não depende do que é feito, depende de como também o sujeito tem relação com o que é feito, né? Então, a dor ela tem uma relação orgânica, mas a forma como eu lido com isso impacta diretamente na intensidade da dor. E a clínica da dor trabalha muito com hipnose, muito, muito. E é muito eficiente o uso da hipnose durante os procedimentos que lidam com dor, né? Porque como a hipnose relaxa e como a hipnose ela ressignifica a dor, né? Porque você vai trabalhar com metáforas, isso pode ajudar, inclusive, o sujeito a desvincular a atenção da dor. E isso diminui a dor. Ok? Respondi? Respondeu sim. Pronto. Agora nós vamos falar especificamente do tipo de hipnose que eu trabalho, que é a hipnose ericksoniana, né? Ela é uma hipnose que vai ter grande destaque porque ela trabalha muito com procedimentos ou induções de forma indireta, né? Que vocês vão ver aos poucos. A hipnose ericksoniana, ela nasce com Milton Erickson, então o fundador é Milton Erickson, um americano, né, que nasce no início lá do século passado e falece em 1980, e a história de vida dele é interessante porque é uma história de vida que vai justamente construir toda a sua teoria. A teoria de Erickson é construída muito com base na sua vida. E depois ele vai começar a aplicar com os seus pacientes, porque ele vai se formar em medicina, ele vai ser médico, ele vai ser psicólogo e hipnoterapeuta, tá? Ele é filho de fazendeiro, então ele trabalha diretamente aí com pessoas de zona rural, e um fato muito marcante na vida dele é que aos 17 anos ele contrai pólio, né? Poliomielite. E a poliomielite leva ele para a cama, né? Pense que você está falando aí, né? Se ele nasceu em 1901, com 17 anos, está em 1918, né? Então, em 1918, você não tinha todo o arsenal da medicina que a gente tem hoje. E ele vai, então, para a beira da morte. E o médico chega a dizer que ele não vai nem amanhecer outro dia, porque ele vai morrer. Quando ele ouve isso, ele fica extremamente incomodado. Por quê? Porque ele começa a perceber de que o médico quer controlar a vida dele. Porque quando o médico diz assim, ele não vai viver, é o médico que está dizendo da potência que é ele, daquilo que ele pode, das potencialidades. É óbvio que o médico tem noção por conta da sua experiência, por conta dos seus estudos, mas o que incomoda o Erickson é justamente essa afirmação de que a vida dele está nas mãos do médico, ou está já determinada. E aí, para Erickson, isso é um marco, e essa doença vai ser, para ele, o melhor professor, a melhor professora da vida dele. Por quê? Porque essa doença faz com que ele se questione sobre o seu potencial, faz com que ele comece a se motivar para as coisas, ao invés de ele se sentir muito mal, é o contrário, ele vai se motivar, não, eu vou sair, eu vou vencer, porque quem controla, inclusive, como o meu corpo sente, como o meu corpo reage, sou eu. Né? E ele começa a trabalhar com essa força da motivação, né? Trabalhar com mudanças comportamentais, e ele começa, então, a, posteriormente, entender como é que as pessoas também se comportam e lidam com suas vidas, né? Então, a doença é um marco muito, muito forte na vida de Erickson. Nisso tudo, ele vai trabalhar, então, com alguns princípios, alguns conceitos que eu vou trazendo para vocês aos poucos. O primeiro conceito, o primeiro princípio, é o princípio idiodinâmico,
né? O princípio hidrodinâmico é vamos falar que é o princípio da motivação, né? De que as ideias, o que eu penso, é o que motiva a minha vida. Então, ele vai trabalhar diretamente com as ideias, com crenças, com ideias que são centrais na vida do sujeito. Então, aquilo que eu penso é o que dinamiza a minha vida. Então, a motivação é um dos principais conceitos que é trabalhado pela hipnoterapia ericksoniana, pelo próprio Erickson durante a construção da sua teoria. E aí, Erickson fica paralítico, né? Ele apenas enxerga e ouve. Veja que fantástico, ele só enxerga e ouve. E ele não vai se prender a isso. O que é que ele vai utilizar isso? Ele vai utilizar a visão e a audição para aperfeiçoar a observação dele e a escuta do que os outros dizem. Então, ele começa a observar as pessoas, começa a observar o ambiente, e isso vai sendo relatado posteriormente com a melhora dele, né? Como isso faz com que ele entenda o dinamismo a partir da linguagem, né? Então, ele vai trabalhar com linguagem não verbal, linguagem verbal, e aí ele vai começar a construir de como a linguagem não verbal fala do sujeito, de como a linguagem não, verbal ela diz. Então, o que eu falo, o que eu penso, vai ter uma relação direta com aquilo que eu vou me construir comportamentalmente, certo? E aí, alguns fatos, ele começa a observar as irmãs, e aí ele vai perceber de que algumas vezes as irmãs, isso tudo ele paralítico, né? Ele começa a observar que as irmãs dizem sim, quando na verdade querem dizer não, e vice-versa. E aí Erickson começa a estudar a linguagem não verbal e a linguagem corporal. E isso é fantástico, porque na indução ele vai utilizar isso, porque ele vai começar a utilizar recursos que o que o sujeito, tanto que o sujeito fala quanto o sujeito mostra corporalmente, para poder facilitar aí a indução. Tá? Então, ele vai também começar a trabalhar com o processo de concentração mental. Então, ele está paralítico, né? Ele está paralítico, começa a observar as coisas, ele começa a estudar linguagem verbal, linguagem não verbal, e ele vai começar a estudar como as pessoas se movimentam e quais músculos que se movimentam para cada ação. E ele começa a pensar, e isso a gente utiliza hoje bastante no esporte, se vocês prestarem atenção nas técnicas utilizadas por esportes, né, por atletas de alto rendimento, antes de eles realizarem a ação, eles começam a pensar mentalmente, passo a passo, que deve ser feito. E aí, o que Erickson vai fazer? Ele vai começar a construir mentalmente tudo aquilo que vai ser feito, e essa reconstrução mental ele vai repetindo. Então, se ele vai levantar a mão, ele vai dizer, primeiro faz isso, depois faz isso, depois faz isso. Então, ele vai construindo mentalmente todos os passos de maneira minuciosa. E são esses passos de maneira minuciosa que também vão ser trazidos para a indução, para a hipnoterapia, porque o sujeito vai, aos poucos, entrando, né, nesse processo de relaxamento ou um processo hipnótico a partir dos passos, né, a partir de um processo mental. E aí ele vai entender de que quando eu refaço a minha vida mentalmente, eu consigo refazer a minha vida, né, externamente, nas minhas ações diárias. Então, por que ele trabalha, então, como metáforas? Porque quando eu estou refazendo aquele comportamento mentalmente, eu vou refazer esse comportamento, eu vou fazer isso também na minha ação, nas minhas práticas. É como se o hábito mental levasse a um hábito, né, comportamental, no sentido de uma ação efetiva. E aí, os esforços expendidos com suas limitações, né, na cadeira de roda, fizeram com que ele juntasse alguns recursos que vão fazer com que ele entenda quem é o sujeito dentro das suas interações. E ele vai trabalhar com o conceito de flexibilidade, de engenhosidade e de arte e improvisação. Então, aliado a um estilo não ortodoxo,
seja, não rígido, não fixo, porque daqui a pouco a gente vai falar de que existiam outras formas de hipnoterapia, existem outras formas de hipnose, além da ericksoniana, mas ele começa a criticar a forma direta ou ortodoxa de algumas abordagens de hipnose, né? E aí ele vai criar uma psicoterapia que seja muito mais ligada àquilo que o sujeito mostra, como são seus hábitos, como são os comportamentos, do que necessariamente dizer o que o sujeito tem que fazer. Né? O que vai acontecer, né, para tentar resumir isso? Erickson vai perceber que é muito mais interessante construir algo que venha do sujeito do que exatamente dirigir a vida do sujeito a partir de uma teoria prévia. Então, ao invés de aplicar a teoria, ele vai construir na relação com o sujeito, a partir dos seus hábitos, a partir dos seus comportamentos, ele vai construir com esse sujeito uma psicoterapia que seja adaptada à realidade, à vida do sujeito, e não tão ortodoxa. Né? E aí a gente vê uma genialidade do Erickson. O Erickson como hipnoterapeuta, como psicoterapeuta, como professor e como pessoa. Porque é incrível, ele saiu da cadeira de roda. Ele saiu da cadeira de roda, ele começou a ter todos os movimentos recuperados. Por quê? Porque ele começou a fazer todo esse trabalho de reconstrução mental dos movimentos para depois fazer isso externamente. E Erickson consegue recuperar, e isso ele vai trabalhar com todos os seus clientes, com todos os seus pacientes. Ele vai, inclusive, né, fazer a faculdade de medicina e vai se formar. Né? Então, como eu já apontei para vocês, antes de Erickson, a hipnose não era considerada tão importante, porque já existiam outras técnicas que foram abandonadas, né? O próprio Freud, que é famoso pelo uso da hipnose, né, principalmente nas mulheres histéricas, ele vai abandonar, porque ele vai entender, a partir do estilo de hipnose dele, ele vai entender de que a hipnose não consegue, né, trabalhar com determinados conteúdos, né? Quando o sujeito voltava, Freud usa a hipnose para as mulheres histéricas, quando elas são hipnotizadas, as mulheres conseguem se levantar da cadeira de roda, mas depois ele percebe que quando essas mulheres saem do estado de hipnose, saem do transe, elas voltam a não ter mais o movimento das pernas. E ele então abandona isso e vai trabalhar depois com associação livre. Né? Assim também como os modelos behavioristas de condicionamento através da hipnose, os modelos gestálticos ou da análise transacional, vários outros teóricos começaram a usar a hipnose, mas abandonaram. Né? Eles conheciam a hipnose, mas rejeitaram em favor das suas abordagens psicoterápicas. E Erickson, ele vai construir um modelo psicoterápico, mas ele não vai abandonar a hipnose vai ser o centro das suas discussões aí teóricas. Né? Então, Erickson não criou uma teoria da hipnose, mas distanciou do seu uso tradicional. Né? Ele vai distanciar desse modo direto, porque como era a hipnose até o momento? A hipnose era, você vai fazer isso, faça isso agora, pense nisso. Não sei se vocês já viram algumas induções de relaxamento em que o sujeito faz. Agora você vai pensar em um lugar bonito que você quer estar. Agora você vai. Então, é sempre diretivo. Você manda o sujeito fazer. Na hipnose ericksoniana, a gente não manda, a gente faz de forma direta. E a gente vai fazer a partir da relação que a gente vai construir com o sujeito. Então, eu vou sempre sugerir de que o sujeito vá para um lugar que ele acha interessante. Então, você pode ir para um lugar que você gostaria de estar neste momento. Você pode, então sempre assim, você pode, porque você não está induzindo o sujeito diretamente, mas sempre de forma indireta. Por quê? Porque quando eu induzo diretamente, o que eu estou fazendo é construindo nesse sujeito uma relação de que eu estou dizendo para ele o que ele deve fazer. Quando eu digo de que esse sujeito pode, e eu vou construir a partir dos recursos, então, de repente, eu percebo de que esse sujeito começa a relaxar. Eu digo, você pode, né, à medida que você vai sentindo que o seu corpo está ficando mais relaxado, porque eu estou vendo, né, você pode ir em direção a um lugar onde você se sinta mais tranquilo. Eu estou fazendo um processo em que
a hipnose, ela não é direta e o sujeito, ele vai mais tranquilamente, porque ele que vai construindo, ele vai reconstruindo mentalmente, lembre-se que eu falei anteriormente da vida dele, ele vai reconstruindo mentalmente para que depois ele entenda isso na sua vida. A mesma coisa é a metáfora faz ele reconstruir mentalmente para depois reconstruir na sua vida concreta, né? Então, os métodos naturalistas aplicando técnicas de hipnose sem necessidade de um ritual formal de indução. Cada indução ela é muitas vezes preparada para o sujeito. Existem induções que a gente faz que são grupais, mais gerais, mas na hipnoterapia a gente faz induções, escreve induções específicas para aquele sujeito, né? E, como eu já falei, ele enfatizava e utilizava recursos internos do próprio paciente, e não os recursos ou o direcionamento feito pelo próprio terapeuta. Erickson, então, atuava de maneira diferenciada com cada paciente, como conselheiro, analista. Cada paciente ele fazia de um jeito, porque cada paciente exigia dele uma postura diferente, né? Isso está muito ligado, muito próximo ao que a psicologia humanista, né, ou a psicologia mais contemporânea vai falar em termos de empatia, da aceitação incondicional. Então, ele já falava isso, né, ele já constrói isso, e as induções dele vão ser induções que vão sempre levar em consideração a forma como o sujeito vai se apresentar no espaço, né? Ele realçava as características únicas de cada indivíduo, né, que requeria deles modelos originais de abordagem, então, características únicas. Por exemplo, o sujeito falava lá na anamnese de que ele veio de uma zona rural. Então, na indução, ele utiliza recursos da zona rural. Então, ele vai dizer lá como agora você pode imaginar a abóbora lá nascendo, né? Vamos dizer, uma árvore. Então, ele utilizava recursos do próprio paciente, da história de vida do paciente, para poder fazer com que esse paciente pudesse ter um contato mais próximo à sua realidade. Então, essa é a base da terapia ericksoniana. Qual é a base? Motivar. Então, toda a indução primeiro motiva, né? Primeiro leva o sujeito ao relaxamento, à motivação, né? Pode ser relaxamento, não é um relaxamento, mas eu trabalho muito mais no relaxamento. Depois eu metaforizo e depois eu movo. Lembre-se do caminho, ó. Eu motivo, eu vou, por exemplo, relaxando vocês, vou relaxando, motivando para vocês entrarem em transe. E à medida que vocês vão entrando em transe, e aí chegou no estado em que vocês já estão, né, em um transe, que eu consiga fazer já a metáfora, eu pego a história de vida de vocês, a meta, o foco, o objetivo da terapia e crio uma metáfora, crio uma anedota, crio uma história, jogo. Aí depois eu vou fazendo o quê? Aí eu vou trabalhando até sair desse transe, né, com sugestões pós-hipnóticas também. Então, eu motivo, metaforizo e movo, ou seja, movimento vocês a partir da metáfora. Deu para entender? Então, assim, eu vou... daqui a pouco, quando eu mostrar para vocês um exemplo de uma indução, vocês vão entender isso. Então, eu estou motivando, né? Vocês podem ir mais para dentro de si, vocês podem ir relaxando, vocês podem ir sentindo o seu corpo. Então, vocês vão entrando em transe. Então, quando vocês já estão no estado, né, de transe, isso vai, né, vai depender de cada sessão, à medida que as sessões forem passando, esse transe vai sendo cada vez mais aprofundado, e eu metaforizo, eu utilizo uma linguagem, né, que seja capaz de mobilizar vocês, de mover vocês. E sem esquecer de que a metáfora e o movimento, tanto a motivação quanto a metáfora, quanto o mover, vai estar ligado à responsividade de recursos. O que é isso, responsividade de recursos? Preste atenção. Quando eu estou induzindo vocês, eu percebo que vocês começam a responder no corpo, linguagem corporal. Lembra que Erickson ficava focando na linguagem corporal para ver? Então, eu percebo que o corpo de vocês vai me respondendo. Você vai ficando mais relaxado, vai ficando mais pálido, vai ficando mais ruborizado, os olhos começam a piscar, a mão começa a movimentar. Vai respondendo. E aí eu vou utilizar isso, essa responsividade de vocês, para a indução. Então, eu vou vendo e vou utilizando a indução. Eu vou vendo e vou utilizando a indução. Para que, ó, você percebe o quanto você está sendo relaxado. Então, ou
você pode sentir de que você está mais relaxado, você pode, e aí você vai colocando esse sujeito para entrar mais em transe à medida que você vai dando para ele sinais do que está acontecendo no corpo dele. E os recursos utilizados são os recursos da própria história de vida dele, os recursos que são utilizados à medida que as sessões vão acontecendo, que vão sendo dados, né? Então eu vou trabalhando tudo isso nesse jogo. Então é como eu pegasse esses dois R's e jogasse para esses três N. Então eu vou motivar com o que você me der de recurso, eu vou metaforizar com aquilo que você me der de recurso. Então, se o sujeito é da zona rural, isso é um recurso, ele é da zona rural. Qual o tipo de metáfora que eu tenho que utilizar? Uma metáfora que chegue àquilo que eu quero, o meu objetivo, por exemplo, trabalhar a ansiedade, mas que seja próximo àquilo que é a vida dele. Então, isso facilita a indução. E aí, esse sujeito vai ter uma resposta muito mais, né, efetiva. Né? Ele sugeria, lisonjeava, dava conselhos simples, e receitava o óbvio para o sujeito. Né? E tem um evento muito interessante quando ele faz alguém parar de fumar, né? Que também é utilizado para acabar com vícios. Ele começou a brincar da seguinte forma: ele começou a zombar daquele amigo porque ele fumava. Aí ele começou a dizer, né, eu percebo o quanto você é desengonçado ao fumar. Você pode fazer fumar de um jeito mais elegante. Então, toda vez que ele começava a falar, toda vez que ele se aproximava desse amigo, ele começava a falar alguma coisa que mostrava que esse sujeito não sabia fumar. Então, o amigo dele começou a buscar formas mais elegantes, só que como não conseguia, porque ele começava a utilizar esse recurso, né, que era o próprio fumo, o próprio hábito, né, para fazer com que esse sujeito se sentisse tão desengonçado que esse sujeito perdeu o hábito, perdeu a prática de fumar e deixou de fumar. Né? Porque o fumar também está ligado não somente a uma dependência química, mas também ao hábito. E ele vai utilizando esses recursos para diminuir, né, o uso e, consequentemente, parar o uso do cigarro. Usava metáforas que aparentemente não se encaixavam no contexto. O objetivo era de confundir os pacientes, suficiente para só forçá-los a abrir suas mentes, porque eu confundo com metáfora, né? Se eu falo diretamente do que você está precisando, você pode criar uma resistência, mas quando eu falo de forma indireta, através da metáfora, você se abre mais, né? E aí, utilizando isso, enquanto sua mente consciente está ouvindo a minha voz, sua mente inconsciente pode ir levando você a um determinado lugar. Ou sua mente consciente vai usufruindo do quanto é bom, quanto é interessante esse momento de transe. E aí você vai trabalhando, separando a mente consciente, você vai trabalhando esse jogo para lidar com sujeitos. É óbvio, gente, que aqui, nessa formação, nessa breve apresentação, a gente não tem como ver todas essas ferramentas. Né? Eu estou mostrando para vocês os benefícios, estou mostrando para vocês o que é a hipnoterapia, para que ela serve, como é que ela trabalha, mas aqui eu não tenho como ensinar vocês a fazer hipnoterapia. Né? Se for importante, se for interessante, a gente pode construir um curso, como eu já falei para vocês, para ser aplicado na Pitágoras. A gente faz lá um curso na Pitágoras para formar hipnoterapeutas. Né? E a gente pode fazer esse curso lá, uma formação aí de um tempo, né? E aí a gente vai trabalhando aí as ferramentas, vai ensinando vocês a construir as induções, vai ensinando vocês a trabalhar aí os jogos metafóricos que são utilizados, e aí a gente pode fazer isso, né? E se vocês acharem interessante, a gente pode construir um curso para que vocês possam ser hipnoterapeutas no futuro, né? Trabalhar com hipnoterapia. Não existe número pré-estabelecido de sessões, muito embora o tratamento tenda a ser breve e centrado no problema. Né? Então, como eu falei para vocês, você pode trabalhar apenas a hipnoterapia, né, e fazer aí um jogo de sessões só para focar naquilo que o sujeito quer trabalhar, ou você pode utilizar a hipnose dentro de uma psicoterapia mais ampla, mais profunda, né, que vai demorar mais, mas como uma ferramenta. Então, como eram as metáforas, né? Para que ele usava as metáforas e por que a gente usa as metáforas? Ao invés de falar diretamente sobre os problemas e possíveis soluções, a metáfora está muito ligada, por exemplo, às historinhas que têm sempre o fundo moral.
né? No final das historinhas, dos contos de fadas, por exemplo, a gente faz, né, qual é a moral da história? Né? E aí essa moral da história que deve ser utilizada para o objetivo. Então, ao invés de falar diretamente sobre problemas e possíveis soluções, o terapeuta faz um paralelo através da utilização de técnicas, como anedotas e analogias, e através dessa comunicação indireta, ele faz as intervenções. Então, eu quero trabalhar com ansiedade, eu pego lá uma historinha, muitas vezes eu posso construir também essa historinha, eu posso pegar essa metáfora, vejo a moral, que é trabalhar aquele ponto, adapto para os recursos que o sujeito me traz, adapto para a realidade do sujeito e faço isso na indução, né? E aqui tem um exemplo de analogia da máscara do oxigênio, né? Você precisa colocar sua máscara primeiro, depois, antes de ajudar outra pessoa. No amor é igual, você precisa se amar primeiro antes de amar outra pessoa. Ninguém pode dar o que não tem. Quando isso é dito de forma direta, como eu estou falando agora para vocês, pode não ter efeito nenhum. Quando eu estou falando isso, quando o sujeito está em transe, é outra coisa. Por quê? Porque ele está focado, a atenção dele está focada, ele está pensando nisso. Então, aquilo vai ficar marcado para ele, aquilo vai ficar, assim, mesmo que ele não tenha consciência necessariamente, mas aquilo vai ficar registrado, aquilo vai ficar marcado. Então, essa associação entre máscara e amor pode ser algo muito importante para um sujeito, por exemplo, que o objetivo nosso é trabalhar a autoestima dele. Então, eu posso utilizar essa anedota, eu posso utilizar essa analogia para uma indução. Então, relaxo, construo essa história em cima da máscara, faço o movimento e depois eu tiro esse sujeito e gero aí sugestões pós-hipnóticas. Para Erickson, então, não se deve dar ênfase nem à técnica nem à teoria, porque ambas são limitadas, mas muito mais ao próprio cliente, ao próprio paciente. Então, como eu falei para vocês, está muito próximo das ideias humanistas que a gente pensa, de que o principal é o sujeito e não a teoria. A terapia para Erickson era uma brincadeira terapêutica para adultos, né? Porque a gente usa das metáforas, de contos de fadas, de historinhas. Isso, o humor ele utilizava bastante para poder fazer suas intervenções, né? E aí, como pai, no sentido de que ele ajudava, ele apanhava, ele colocava, né? Todas essas historinhas, todas essas induções, ele fazia o paciente modificar os seus hábitos, modificar a sua vida. Seu contato era intenso e pessoal, né? Você tem fotos deles, mesmo repetindo, veja, o sujeito que era para ser paralítico, né? Mesmo repetindo suas histórias e induções, tinham cuidado de modificá-las à realidade do indivíduo. Então, muitas vezes ele repetia a história, mas adaptada para a história do indivíduo, né? Ele não se opunha às repetições para perceber os vários tipos de respostas, né, que os sujeitos dão. Ele combinava seus conhecimentos com a utilização dos valores do sujeito, né, com os recursos do sujeito, o que o sujeito traz, por isso a gente faz entrevista antes, ele faz anamnese antes, a gente faz toda aquela história de vida do sujeito para que eu possa utilizar. Inclusive, tem uma anamnese que vai própria, que a gente utiliza para verificar se o sujeito é mais interno, mais externo, se ele é visual, se ele é mais auditivo, que eu também posso aplicar em outro momento com vocês, né? Perceber assim, você é mais visual, então eu vou utilizar mais palavras do visual para vocês, né? Então, assim, você vê, você enxerga. Se você é mais sinestésico, você toca, você sente. Se você é mais auditivo, você ouve, né? Então, você vai adaptar o processo de indução para o vamos dizer, o sentido ou aquilo que o sujeito utiliza mais para aprender o conhecimento. A tarefa da terapia, então, para Erickson, é de ajudar o paciente a descobrir seus próprios potenciais, não percebidos antes e realizar suas devidas mudanças. Desde o início, o Erickson considerava os pacientes como seres que se bastavam em si mesmos, ou seja, que tinham potência, que tinham força. Isso muito pela história de vida dele, né? Ele sai da cadeira de roda, ele percebe de que ele é capaz de reconstruir-se mentalmente, reconstruir a sua vida aí frente às adversidades. Como seres completos, com todos os recursos que eles precisavam para a sua terapia. Então, é o sujeito que vai construir sua própria terapia. É uma terapia desenhada para aquele sujeito. É uma terapia desenhada para cada indivíduo. Então, o Erickson acaba com esse limite, essa separação entre hipnose, ensino e psicoterapia. Porque ele vai dizer que a hipnoterapia é psicoterapia, é hipnose, e também ela ensina, né? Porque ela gera conhecimento nesse sujeito.
ela gera aprendizagem, novas formas desse sujeito lidar com o mundo, tá? Essa aprendizagem é uma aprendizagem inconsciente, mas quando a gente fala de inconsciente, não é inconsciente freudiano, é inconsciente no sentido de que os conteúdos, eles ficam guardados, e que esses conteúdos, eles ficam registrados, que os conteúdos, esse conhecimento, ele fica guardado, e esse sujeito pode utilizar sempre que for interessante. O fundamental é que as pessoas já possuem recursos para mudarem, né? Eles só estão adormecidos e o processo psicoterapêutico é que faz esse conhecimento, esse potencial, esses recursos surgirem, né? E a frase dele, eu normalmente não oferecia conteúdo, eu motivava esse conteúdo a surgir a partir de indiretas, por exemplo, como uma metáfora. Então, hipnose é uma forma de pegar as ideias, né, o ensino, o conhecimento, embrulhá-las para o presente e apresentá-las ao paciente de forma bem atrativa. Aquilo que eu falaria de forma direta, eu vou falar de forma indireta através de hipnose, como algo muito valioso, é um presente muito valioso, para ajudar as pessoas a colocar suas potencialidades para fora, aquelas potencialidades que estão escondidas. Então, a hipnose é uma maneira das pessoas escutarem seus próprios conselhos. Se ouvir, se enxergar, né? E aí, esse, a gente chama de diamante ericksoniano, é esse desenho que a gente faz, né? A gente constrói uma terapia que é sob medida, a gente utiliza os recursos do próprio sujeito, a gente embrulha para presente aquilo que ele traz, e aí a gente estabelece um processo. Então, a gente faz a terapia sob medida, a gente utiliza os recursos dados pelo próprio sujeito, a gente embrulha tudo isso para presente e estabelece um processo para que esse sujeito alcance os seus objetivos. Então, se ele quer trabalhar a ansiedade, que ele quer trabalhar a autoestima, então, assim, minha meta é trabalhar a autoestima. Então, como é que eu vou trabalhar a autoestima com a hipnoterapia? Eu vou começar a construir induções, né, que são capazes de embrulhar para presente os recursos que o sujeito já me disse, já me mostrou e que ele vai me mostrando no decorrer, né? E estabeleço nisso um processo. Então, vamos lá, autoestima. Primeiro eu vou trabalhar isso aqui, né? E aí eu vou como é construir isso a partir dos primeiros movimentos de entrevista, de anamnese que eu faço. Então, estabeleço o processo. Na primeira sessão, eu vou fazer com que esse sujeito relaxe, quebre suas resistências. Na segunda sessão, eu vou trabalhar isso. Eu vou estabelecer, então, um processo e sempre construindo induções que estejam ligadas à história de vida do sujeito, estejam ligadas aos recursos do próprio sujeito. Né? Ter uma meta, então, é saber para onde conduzir a psicoterapia, como também fixar um ponto que permita ao psicoterapeuta saber se ele alcançou. Então, minha meta, meu objetivo é esse. Meu objetivo é trabalhar isso, chegar a isso, fazer com que ele tenha mais autoestima. A utilização é um conceito extremamente poderoso, onde o psicoterapeuta gera técnicas através do olhar atento. Então, eu utilizo os recursos do sujeito, eu estou atento ao que ele me traz, estou atento ao que ele fala e utilizo isso como recurso, porque se ele me fala de que ele pensa isso, de que ele faz isso, eu posso reverter isso, eu posso utilizar isso como algo da minha história. Eu posso construir uma história que seja com um personagem diferente, mas que seja a história desse próprio sujeito. Então, eu vou construir um personagem diferente, vou construir uma história diferente, né, mas muito próxima, muito semelhante ao que o sujeito traz, e aí, na indução, de forma direta, eu utilizo isso como metáfora. Tá? A meta, então, é embrulhada para presente, como? Através de metáforas, do próprio processo hipnótico, de prescrições, de forma a passar a sugestões. Porque eu posso não hipnotizar e passar sugestões. Na discussão também ali, na fala com o sujeito, eu posso utilizar uma linguagem hipnótica, uma linguagem que leva o sujeito a não perceber o que eu estou querendo, mas ele faz o que eu quero, né? Faz o que eu quero no sentido assim, ele faz o que é importante para a vida dele. E aí eu posso utilizar na própria linguagem hipnótica, sem o sujeito estar em hipnose, algumas prescrições, né? Então, exemplo, caso o objetivo seja levantar a autoestima, o psicoterapeuta pode contar histórias, metáforas, usar estados de transe para trabalhar a autoestima. Teatralizar a fala, né, transformar a fala, o discurso em teatro, metáforas, histórias, símbolos.
Personalizar o presente o torna mais significativo, apresentá-lo como cerimônia para ter mais sentido. Para estabelecer um processo, então, é necessária a motivação, motivar esse sujeito, e essa motivação vai se dando aos poucos, quando o sujeito vai se responsabilizando pelo processo, né? E aí, o estabelecimento de metas intermediárias. Se eu quero que o sujeito chegue lá, eu vou construindo metas intermediárias para que o sujeito vá aos poucos. Então, assim, eu não consigo mudar de vida fazendo saltos grandes. Eu consigo mudar de vida quando eu faço pequenos passos. Então, se eu quero que o sujeito, pelo menos, comece a gostar mais de determinada coisa, eu vou trabalhar isso, depois trabalhar isso. E o que é que eu vou ter que trabalhar? Aquilo que eu vou percebendo na sua própria história, naquilo que o sujeito vai trazendo, o que é importante ser trabalhado naquele momento. Por isso que não é simplesmente fazer a hipnose, a indução. É primeiro necessário fazer toda uma leitura, construir aí as entrevistas e a anamnese para conhecer mais sobre os sujeitos. E no processo de indução, eu sempre tenho também momentos antes, momentos depois, de ouvir mais esse sujeito, o que é que ele tem mais para falar, o que é que ele tem percebido de melhoria, o que é que ele tem, o que é que tem acontecido, né? Eu posso começar a sessão pedindo para que ele fale como foi a semana dele, e aí eu vou percebendo como é a linguagem dele corporal e a linguagem, né, dele verbal. Deve respeitar, então, o estilo do paciente, fazer tudo sob medida, né? E aí um ponto importante é perceber se o sujeito é mais interno ou se o sujeito é mais externo. Mais interno, ele fala mais de si, ele fala mais dos seus sentimentos, fala mais das coisas que acontecem na sua vida. Mais externo, ele fala muito mais das coisas do mundo, dos outros. E é interessantíssimo, né? Porque quando o sujeito é mais externo, eu faço induções para que ele se torne mais interno. Quando o sujeito é mais interno, eu peço, a partir das metáforas, que o sujeito vá se colocando mais para fora. Né? Então, quando o sujeito mais externo, por exemplo, ele fala mais de fora dos outros, das coisas, ele sempre está voltado para fora, eu faço um relaxamento em que o sujeito, por exemplo, tem que respirar, e através da respiração, que é um processo mais interno, esse sujeito vai voltando mais para dentro. E aí o sujeito vai aprendendo, ele vai aprendendo a ser mais interno. Okay? Se ele é mais focado, se ele é mais difuso, eu vou trabalhando sempre os opostos para que o sujeito também aprenda a lidar com aquilo que ele não se mostra. Assim, né, se uma pessoa é visual, como eu já pontuei, o psicoterapeuta deve usar a palavra veja como é belo estimar visual. Se é sinestésico, toque, sinta como estimar é aconchegante, com suas águas, no temperatura, isso dentro das metáforas, ou dentro da indução. Se o paciente é auditivo, ouça o agradável som das ondas deste mar. E aí, esse teste, se é mais auditivo, se é mais sinestésico, a gente faz antes. Existem algumas perguntas que a gente faz, que eu posso depois mostrar para vocês descobrirem se vocês são mais sinestésicos, visuais ou auditivos. Ok? Então, só para a gente alegorizar, né, também esse momento, a gente lê parte do livro de Joyce Mills, Resgatando a Magia da Vida. Uma borboleta não nasce borboleta, assim como a lagarta aguarda o momento certo para a sua transformação. Nós também precisamos de um tempo para nos preparar para a mudança. Começamos a nos sentir mais seguros com os aprendizados e habilidades que temos dentro de nós, dentro do nosso próprio casulo, e a transformação interior acontece. Podemos dar aquele salto de fé para mudarmos de emprego, matricular naquele curso que pensávamos faz tempo, iniciar uma nova amizade ou relação, ou fazer uma viagem há muito tempo desejada. Qualquer que seja a ação exterior almejada, estamos prontos para voar com nossas asas de segurança e coragem. Isso, inclusive, pode ser uma metáfora, uma anedota, né, utilizada para trabalhar questões de segurança e coragem, como foi pontuado no final, no sujeito. Né? Então, eu relaxo o sujeito, trabalho com ele, depois eu faço o quê? Depois eu coloco essa metáfora, embrulho para presente essa metáfora e esse sujeito faz o movimento dele. A linguagem hipnótica, né, é sempre uma linguagem que convida o paciente, o participante, né, o cliente, a olhar para seu interior, sentindo, lembrando, evocando imagens.
E vocês sempre vão perceber que o hipnoterapeuta ele fala de uma forma muito mais tranquila. E até o compassar vai estar muito ligado também ao próprio recurso que o sujeito está trazendo. Se é o sujeito mais afoito, você falar mais devagar, já vai preparando esse sujeito para isso. Se é um sujeito muito calmo, você já cria um outro movimento, né, de maior aceleração para começar também a preparar esse sujeito. Inicialmente, você entra na mesma, né, no mesmo som, vamos dizer assim, na mesma consonância com esse sujeito. Se ele é muito acelerado, você tenta começar mais acelerado, e aí você vai, à medida que ele vai relaxando, vai diminuindo, sim, e aí ele vai também entrando com você nessa sintonia, né, nesse ritmo, e posteriormente você já vai fazendo coisas mais opostas, porque ele já começa. É tão interessante que o sujeito, quando ele passa algumas sessões, ele já entra, quando você diz assim, vamos começar a indução, esse sujeito já entrou. Ele já entrou em transe, ele entra numa velocidade, porque ele já sabe o caminho, ele já sabe o processo, ele já quebrou resistência, então é muito mais tranquilo. Né? Em um exemplo, observe como aparece uma sensação agradável que antes não havia, ou que já existia e se faz mais clara. Esse é o sinal de que tudo está bem, como parte de um processo que continua por todo o tempo necessário com cada respiração. Então, a linguagem hipnótica, ela utiliza sempre imagens, sentidos, lembranças, né? Sempre algo assim. Observe como aparece uma sensação agradável, né? Esse é o sinal de que tudo está bem, como parte de um processo que continua por todo o tempo necessário, com cada respiração. Então, você vai utilizando sempre essa linguagem mais né, simbólica ou mesmo metafórica. Ok? E aí eu vou mostrar para vocês. Pronto. Até aí, gente, veja, eu apresentei para vocês o que é a hipnoterapia ericksoniana. Infelizmente, como eu falei para vocês, não é um curso, né, que é ou uma aula que é presencial, então eu não consigo mostrar mais diretamente para vocês, e também não tem como, em pouco tempo, mostrar para vocês determinados recursos ou mostrar para vocês como constrói uma indução, porque o objetivo não é esse. Mas apresentar para vocês e aí a gente pensar, inclusive, em fazer isso, tornar quem quiser ser hipnoterapeuta, a gente fazer uma formação posterior. Né? E aí tem um exemplo de indução. Né? O que vale mais, ter ou ser? Aí você pode começar a fazer essa indução. Inclusive, vocês podem fazer com vocês mesmo a auto-hipnose aí, né? A gente faz também, né, indica a auto-hipnose, a gente constrói induções para o sujeito fazer auto-hipnose, né, depende aí da história, a gente passa, a gente escreve a indução e o sujeito leva para casa, e ele faz a auto-hipnose, né, consigo. A hipnose é utilizada também para estudar, né, você pode estudar hipnotizado, porque isso foca, aumenta o foco, né, você perde um pouco de distração, e você volta depois que termina o estudo, né? Então você pode utilizar, inclusive, com um recurso para focar a atenção nesses momentos, né? Para começar o dia, você pode fazer uma auto-hipnose, para terminar o dia, você pode fazer uma auto-hipnose. Então, vamos ver só esse modelo aqui de indução. Este é um momento especial para você ganhar tempo. Sempre que tem os 3 pontinhos é porque é aquela pausa, né? Este é um momento especial para você ganhar tempo. Sim, tempo. Vida, recuperação. Feche seus olhos e se deixe respirar pausadamente, sentindo o ar entrando e saindo, numa leveza do corpo e da mente, numa delícia de momento de recuperação e paz, indo profundamente para dentro de você mesmo a cada inspiração. Buscando lá dentro, no cantinho, veja que a gente está falando de imagens, né? De símbolos. No cantinho do seu coração, para ali ficar em silêncio. Apenas ouvindo alguns sábios conselhos de recuperação. Se dê uns instantes em silêncio, ouvindo a música e recuperando o seu fôlego bem devagar, sem pressa, se soltando devagarzinho, mais e mais profundamente no seu bem-estar. Dizem os mais sábios. Aí, veja, o que foi que eu fiz nesse primeiro momento aqui? Eu preparei vocês, né? Eu motivei vocês a entrar no estado de transe. Aí agora eu vou embrulhar para presente a metáfora. Dizem os mais sábios,
A vida é tão curta. Aproveite o presente momento. Isso está certíssimo. Vamos deixar para aproveitar a vida apenas quando formos meio velhinhos? Perguntas é uma coisa que a gente faz porque a gente já está questionando a própria mente do sujeito, né? Ou podemos, no dia a dia, aproveitar cada momento como um presente? Sim, o presente do presente momento. O viver. Tem uma pesquisa de um psiquiatra americano, Irving Yalom, que fala de pacientes terminais de câncer, que ao se verem naquela situação se perguntavam por que eles não aproveitaram a vida antes e ficaram apenas na corrida desenfreada do ganhar dinheiro, ter sucesso, status, posição financeira. Então o sujeito já está ouvindo isso relaxado, ele já está ouvindo isso em transe. Como diz Ralph Waldo Emerson, o que fica para trás de nós e o que nos espera são questões insignificantes comparadas com o que temos dentro de nós. Então, pense nisso agora, enquanto respira fundo. Aí você pode utilizar recursos do sujeito, por exemplo, o sujeito está respirando, né? Aí você pode acompanhar a própria respiração do sujeito. A vida é tão curta. Precisamos, nesse exato momento, viver. Viver o momento presente, fazer eternizar emoções prazerosas. Já vi pacientes terminais darem seu último passeio de bicicleta ou andarem por um jardim, apenas para sentirem-se vivos, sentirem o momento presente, ouvirem a natureza. E aí você pode utilizar, ouça a natureza. Ouça se tiver alguma coisa na natureza. Ouça o pássaro cantando, se você percebe que tem um pássaro cantando. Ou o silêncio da alma, a beleza da vida à nossa volta. E nós, o que fazemos? Corremos tanto, tanto. Será que você pode, por um momento, agora, neste exato momento, curtir sua respiração? Veja o que eu estou induzindo indiretamente. Será que você pode, por um momento agora, neste exato momento, curtir sua respiração? Um minuto de silêncio, a música que toca suave, sua energia fluindo do seu corpo, e ver de verdade o que vale a pena em sua vida, se deixe ficar por um instante se curtindo, se sentindo, respirando vida, pensando em coisas boas que você já viveu, momentos de infância, picolé de framboesa, se você não quiser dizer o sabor, só diz picolé, porque framboesa pode ser uma coisa que o sujeito não tenha tanto contato, né? Que se chupava até virar gelinho, chupar manga no pé. E aí, se o sujeito for da zona rural, isso é interessantíssimo, porque ele vai trazer essa recordação. Jabuticabas. E aí, se ele for de zona urbana, você já adapta isso para a zona urbana, né? Ou brincar na praça, comer pipoca. E agora, em sua vida adulta, o que você se lembra de bom? Uma viagem? Amigos no fim de semana? Um encontro especial? O que você consegue se lembrar? São estas pequenas coisas que fazem a diferença do ser para o ter. O ter não traz essas lembranças gostosas, mas o ser sim. Traz muitas lembranças boas, que nenhum Mastercard paga. Se deixe ir em lembranças agradáveis por alguns momentos. Aí aqui, né, deu um tempo respirando, dizendo, muito bom. Porque aí você vai fazendo o que isso? Isso é responsividade. Né, e recursos que você utiliza. Muito bom. Isso. Desse jeito. Você está fazendo com que esse sujeito tenha resposta, né? E aí você vai fazendo a responsividade. Lembranças boas de coisas que tem dinheiro no conto. Muito bem. Se deixa abastecer. E ter forças para fazer mais disso em sua vida. Dê mais um tempo e continue. Aí você pode fazer o silêncio. Pois é. Além disso, aí você já pode colocar uma outra metáfora, uma outra história. Uma outra pesquisa americana mostra que mães muito atarefadas, que além de cuidarem de seus filhos, têm uma série de outras coisas para fazer quando estão em casa com as crianças, como passar e-mails, responder mensagens, resolver trabalhos e mais as tarefas domésticas, além de suas crianças. O que elas menos gostam é de ficar com suas crianças. Imagine essa situação. Coitadas.
Que preço estão pagando? Elas adoram e têm como valor maior seus filhos, mas é do que menos tiram prazer. E com os estudantes na faculdade, que acontece o mesmo, seria o melhor tempo da vida? Sonhos, amigos, mas são tantos trabalhos, pesquisas, provas, que os alunos ficam na corrida desenfreada e têm notas boas. As melhores para ganhar o prêmio, sei lá do quê. E a vida, passando, simplesmente indo embora. Juventude, energia, alegria, bem-estar e tudo mais. Qual é a moeda final de quem só fica correndo? De quem não se dá tempo para viver, só correndo atrás de sucesso, de dinheiro? Mas respire e relaxe. Este é o caminho. O embrulho, menos faz mais. E você pode repetir, inclusive. Menos faz mais. Menos faz mais. Porque o sujeito está em transe. Aprenda que você pode fazer menos e ser mais feliz. Em pesquisas feitas já se viu que o sucesso realmente vem quando se faz algo com mais alegria e fluindo dentro dos seus dons. Uma pessoa cansada não rende bem. Você sabia que podemos render até 80%? E aí você vai construindo toda uma história com o sujeito, né? Você pode sim, se dê um momento, respire fundo, e pense como você poderia mudar apenas um pouquinho e se sentir melhor. Então, uma indução para pessoas que estão ansiosas, que trabalham demais, que estão vida corrida, que querem um tempo mais, que estão preocupadas muito com os trabalhos, em ter, né, com o acúmulo de bens. Né? Okay? Respirando e pensando em quando eu estou pensando aqui alto para você. Estou pensando aqui alto para você. Se deixe sentir lá no fundo as minhas palavras. Aí ele embrulha aqui no finalzinho. Ser é melhor que ter. Ser é melhor que ter. Aí continua. Saúde psicológica e física podem piorar como resultado do estresse. Né? Então, se a meta é trabalhar o estresse também. Veja que é uma indução enorme. E no final, agora que você me ouviu atentamente, pense comigo. O que você mudar no seu esquema de vida para ter tempo de recuperação? Hoje não vamos mudar os seus estressores, mas podemos sim incrementar seus recuperadores de energia. Pense com calma em coisas que você pode ajustar para ter mais tempo para si mesmo, tempo para as coisas que você valoriza. Seus filhos, família, passeios, seu corpo, sua mente. Apenas se deixe ficar uns instantes aí pensando nisso. E você vai descobrir coisas boas a fazer por você mesmo. Né? Dê alguns instantes aí, coloca uma música suave, né? Ou não, só dá aqueles instantes, o silêncio mesmo. Fica aí inspirando vida, respirando vida, bem-estar. Aí você pode fazer, né, a responsividade. Isso, muito bom. Se deixando levar por novas e boas ideias. Isso. E agora, quando quiser, poderá voltar bem alerta e bem disposto, né? E aí você vai começando agora a trabalhar o retorno, do seu tempo, do seu jeito, né? Vá percebendo o seu corpo, vá sentindo o ambiente externo, vá ouvindo o som aqui de fora, e aí você vai botando o sujeito aos poucos, e aí depois você pode, inclusive, pedir para o sujeito escrever suas lembranças, né? Porque todo final você pede para o sujeito falar o que ele sentiu, como é que ele está, o que é que ele veio, o que é que ele conseguiu, o que é que ele não conseguiu, o que ele quer falar agora, certo? Então, são exemplos de indução que a gente constrói para o sujeito. Eu posso pegar induções que já existem, adaptar. Né? Quando é em grupo, eu posso utilizar induções que são mais tranquilas, né? Que não levam a um transe muito aprofundado, para aplicar em grupo, porque você não necessariamente vai ter o controle de ter a responsabilidade de utilizar os recursos de todo mundo, né? Então tem que ter todo cuidado com isso. Certo? Gente, era isso que eu queria mostrar para vocês de hipnoterapia,
para vocês conhecerem um pouco o uso da hipnoterapia, a hipnoterapia ericksoniana, e aí fica aí o convite para a gente pensar em construir esse espaço de formação em hipnose lá na faculdade. Se vocês quiserem, a gente pode construir essa formação em hipnose. Aqui tem algumas referências, alguns desses livros vocês encontram na internet, eles inclusive têm exemplos de indução, mas eu aconselho não aplicarem, tá, em ninguém. O que for de auto-hipnose, vocês podem até fazer, mas cuidado, assim, ter todo cuidado, porque é necessário todo uma aproximação maior aí com a técnica, né? Então, tem isso aqui, tem esses outros livros aqui, tá? Vocês podem printar a tela aí, eu posso escrever aí, tá? Tem esse livro. Esses dois aqui, ó, esses dois aqui, o Manual de Hipnoterapia Avançada, Técnicas Psicossensoriais, e esse Manual de Hipnoterapia Ericksoniana, esses dois aqui são os que eu quero utilizar para a formação lá na faculdade, né? Esses dois aqui do canto, certo? Além desses, eu recomendo esse aqui, Terapia Feita Sob Medida, que vai trabalhar o diamante aí, né? Que eu mostrei para vocês. Esse conceito para os 4 cérebros também. Todos esses são bons, né? Mas esses dois aqui eu indico. E também esses dois daqui. Esses dois aqui são manuais, então são bem interessantes. Tá, gente? E aí, depois eu posso conversar, vocês também podem fazer também um movimento. Se vocês quiserem, gente, vocês que estão aqui, Dilma, Leonardo, né, e Viviane, veja com quem da turma, ou quem vocês conhecem, que gostariam de ter uma formação em hipnoterapia ericksoniana, né? E aí a gente abre uma turma de formação lá na faculdade, né? A gente conversa com o Alfredo, e aí vocês podem ter experiências, eu acho, mais interessantes, né? E mais práticas, porque o curso de formação em hipnoterapia, você faz hipnoterapia dentro do curso, você faz a indução, né? Vocês aprendem a construir as induções e vocês também fazem as induções lá, né? É sempre um processo prático. Tá bom? Ok, gente? Alguém tem alguma questão para colocar? Tem, Leonardo. Agora eu só posso aplicar mesmo presencialmente com vocês, tá? Aí eu consigo fazer com vocês presencialmente. A gente pode pensar quando a gente retomar as aulas presenciais. Agora, acho que meados do próximo semestre, a gente deve ir voltando aos poucos. Aí eu faço com vocês. Me lembrem, tá? Mas vocês já podem começar a levantar aí Não existe nenhum curso de formação aqui em feira de hipnoterapia. E aí a gente pode construir a primeira turma de hipnoterapia, né? De formação aí para vocês. Pensem nisso e me dê um retorno, pense com a turma e vocês me dão um feedback. Viviane tem meu contato também aí, né? Vocês também me acham, né? Porque eu sou professor da faculdade e vocês também me acham. E a gente pode construir isso, né? Pelo menos uma formação introdutória, básica, e a gente vai aprofundando aos poucos aí, para que vocês tenham pelo menos essa base de hipnoterapia e utilizar isso na profissão de vocês, né? Como terapeutas. Porque aí vocês são psicoterapeutas e hipnoterapeutas, né? Porque a hipnoterapia pode ou não ser utilizada. Ok? Mais alguma coisa, gente? Ok. Eu Vou tô aqui. comunicar a turma e aí depois a gente tem contato com o senhor. Aí eu estou agora aberto, se vocês tiverem alguma coisa, vai perguntar, com pontuação. Se não, boa noite e muito obrigado pela companhia de vocês. Obrigada ao senhor, foi show. Obrigado, professor. Foi muito bom. Parabéns. Tchau, tchau, gente, então. Eu gostei, aprendi muito, foi ótimo.
Obrigado. Tchau.